Bom, meus caros companheiros, é com muita satisfação que nós recebemos a presença dos companheiros aí, vários visitantes, viu? Obrigado pela a visita e, viu, muito obrigado. E tá só aumentando a nossa frequência, viu? É isso que nós queremos agradecer aos nossos companheiros que sempre estão junto com a gente. Hoje o Vicente Benatti atrasou um pouquinho, então vamos adiantar, já está adiantado da hora, então vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir mais uma vez a sua proteção por intermédio de seus companheiros, mensageiros da paz, da harmonia, que ele possa estar presente em mais esse ambiente. Que ele mesmo disse que aonde que estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, em nome de Jesus, para que possamos desenvolver uma reunião proveitosa a todos nós aqui encarnados, quanto aos desencarnados. Que as lições aqui estudadas, comentadas, trazidas pelos nossos companheiros, desde já nós agradecemos a presença desses companheiros que nos auxiliam. Nós vamos dar por iniciado a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Hoje é com imensa satisfação, muitos conhecem o Leon Denis, nosso Leon Denis Borges, né? Muita gente conhece, que é um orador, como é que a gente faz? Intermunicipal, nacional. Internacional, né? Não é só da intermunicipal, não, é internacional. Viaja fora do país, é o nosso companheiro, é amigo e é trabalhador da doutrina, muito ajudou a USE e está sempre colaborando com a USE na divulgação da doutrina. Nós vamos passar de imediato a palestra para ele, para que ele já preparou o nosso estudo da noite. E assim, fica à vontade, Leon. Meus caríssimos amados irmãos, companheiros queridos, uma alegria estar de volta. Aliás, com certo atraso, né, Rosane? Porque nós tínhamos um compromisso aqui já uns meses atrás, mas no dia que nós tínhamos que comparecer, ocorreu uma crise de labirintite muito severa e nós ficamos fora do jogo. E aí combinamos com ela que era hora de pagar essa pendura, essa fatura que estava aqui, de pendurada para ser cumprida. Então, de modo que me sinto muito honrado pelo convite, como sempre, pela amizade do Valentim, que é a mais antiga das amizades que eu tenho aqui, e mais recentemente da Rosane. Recentemente, assim, coisa de anos, né? E, naturalmente, nós estivemos juntos, o Valentim, a família Ferreira, lembra aqui, com muito carinho do Wagner, da Wagnéria, que foram nossos companheiros da mocidade, por longos anos. Depois, o Wagner faleceu muito precocemente. A Wagnéria participou conosco na fundação do trabalho da Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência. Esteve conosco por muitos anos, com todas as dificuldades que ela enfrentou pela vida. Então, além de reconhecimento, gratidão por essa família. A família Ferreira nos é muito cara. E, naturalmente, nós atendemos ao convite, não por competência, capacidade, mas por atrevimento. Eu costumo dizer assim, né, um amigo me perguntou, você acha que já vão para 50 anos de trabalho, Brasil afora e pelo exterior aí? Aí o amigo me perguntou, você acha que é uma missão que você teve aqui na Terra? Eu falei, meu filho, larga de bobagem. É que eu andava meio desocupado aí, Deus falou, esse sujeito está muito desocupado, deixa eu dar uma tarefa para ele. Me deu um embornal com a semente e falou, sai por aí, vai semear. Falei, quando acabar? Ele falou, se acabar, nós põe mais. E até hoje o embornal não passou do meio. E já vão para 50 anos desse trabalho. Sempre tem. E aí, alguém falou assim, mas então, como é que você encara isso? Eu falei, o povo é doido que me chama, eu sou mais louco que aceito. E aí, pronto, desse casamento, né, de uma certa ousadia, nasce alguma coisa que às vezes vale a pena tirar proveito pela vida.
E, naturalmente, o nosso assunto de hoje, do capítulo 5º, versículo 11, né? Do verso 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do capítulo da justiça das aflições, é o esquecimento do passado. Então, esse é um capítulo importante da história da humanidade. E é um ponto muito interessante de se analisar. Mas antes, queria contar uma historiazinha. 1983, rumava para o Mato Grosso, ia fazer uma palestra no Mato Grosso. E ali na região do Oeste Paulista, chegamos em Parapuã, próximo de Oswaldo Cruz, pouco antes ali de Martinópolis e Prudente. De Prudente faríamos a conexão para o Mato Grosso. E aí, chegando em Parapuã, o ônibus estava quase vazio, quase. Tinham poucos passageiros. Alguns pararam ali em Rio Preto, outros foram parando, e lá em Parapuã o ônibus estava menos da metade. Mas tinha tanta gente na rodoviária, e foi entrando gente, e foi apinhando o ônibus de gente, e não eram pessoas assim como nós, que nos vestimos dessa maneira, né? Parece que tinha um evento ali na região, não sei se Oswaldo Cruz ou Martinópolis, e boa parte das pessoas trajavam a rigor para o evento. Aí tínhamos lá cowboys, né? Aquele pessoal com aquelas roupas de couro franjada nas costas, né? Aquelas fivelas que chegavam a dar escoliose no indivíduo, né? E todos os animados, aqueles chapelões festivos. E aí, ao par com esses, tinha também um grande número de darks, punks, hippies, metaleiros, aquele pessoal todo tatuado, com metal para todo lado, e de uma certa maneira não era uma figura normal todo mundo junto ali, né? E junto destes, também um grande número de religiosas e religiosos evangélicos, que certamente estavam indo também para algum evento ali na região. E aquilo lotou. E eu estou lá no penúltimo banco, né? E, aliás, no último banco, sentado na janela, perto ali do banheirinho do ônibus, e uma senhora veio apavorada, suarenta, cansada, ofegante, sentou-se ao meu lado. E aí ela olhou, aquele povo foi entrando, ela falou: moço, o que é isso? Né? Abriram a porta do hospício, que coisa doida. Falei: não é nada não, senhora, isso aí, a boca pequena, porque, né, todo mundo ia chegando ali para o fundo. Eu falei: não é nada não, isso é pessoas como nós mesmos, né? Ah, como nós mesmos? Eu falei: só se vestem diferentes. Aí ela falou assim: se para o senhor isso é uma coisa normal, o que o senhor pensa disso? Eu falei: não, são apenas pessoas em embalagens estranhas, pessoas em embalagens diferentes, só isso. E ela virou para o canto para pensar no que eu tinha falado, e eu virei para o canto para pensar no que eu falei, porque, de fato, eu não tinha pensado naquilo, né? Foi um momento, a sacada que me veio foi essa: pessoas com embalagens diferentes. Porque, na verdade, nós nascemos nus, né? Todo mundo vem peladinho da Silva. Aí chega aqui é que tem que embalar o vivente. E o que eles faziam antigamente? Transformavam o coitado do indivíduo que acabava de nascer numa múmia. Porque enrolava tanta atadura, tanta gaze, tanta coisa que ele... né? Às vezes a pessoa perguntava: foi acidentado? Não, acabou de nascer. Quer dizer, por quê? Porque ele estava tão imobilizado que eu não sei como é que os bebês antigamente respiravam. Hoje não, hoje está mais moderninho, coisa e tal. Mas era a primeira embalagem que nós recebíamos na Terra para esse produto que é o nosso corpo. Então, naquele momento, nós recebíamos essa embalagem e ficávamos estranhos, né, para quem acabou de chegar aqui na Terra, depois de já ter levado umas palmadas para saber onde é que estava pisando, né, ou onde ia pisar, para poder dar um choro libertador. E, naturalmente, a gente começou a compreender que, a partir dali, as regras de pudor na Terra exigiam que nós nos vestíssemos dessa ou daquela maneira. Havia um certo padrão na vestimenta. Quem podia consumir produtos melhores, vestiam produtos melhores. Quem não podia, se virava. Eu, por exemplo, andei muito na minha fase de infância. Eu tinha uma camisa
que eu ia para a escola com ela, não tinha uniforme, não tinha nada, que foi feita por uma tia minha, que era professora de costura, e ela fez a camisa e o símbolo da usina Rio Grande açucareira, lá de Passo, estava aqui nas costas. Era aproveitamento de um saco de açúcar. Andei com aquilo lá há muito tempo. Hoje o sujeito anda com jacarezinho no peito, Lacoste, e custa caro. Calvin Klein, né? Calça remendada, eu cansei de andar com calça remendada. Aliás, não havia outro jeito, tinha que aproveitar tudo. Então, era remendo vermelho em calça azul, remendo branco em calça preta, e a gente saía parecendo um palhaço para a rua, fantasiado. Mas ninguém se sentiu humilhado, nem... né? Quantas roupinhas de chita a gente viu, né? As pessoas vestindo com dignidade, né? Então, hoje não, hoje você compra uma calça estonada, toda arrebentada, toda esgarçada, R$500 uma calça. Então virou moda. Mas crescemos e vamos ganhando embalagem, até o momento em que a gente rompe a dependência dos pais, principalmente das mães, né? Que nos vestiam mais ou menos iguais, né? De maneiras iguais, para nós escolhermos as nossas próprias vestimentas. E confesso para vocês que não houve sucesso nenhum, porque a coisa está complicada. Antigamente, a gente vestia-se com um certo rigor. Agora, se veste, às vezes, até sem um certo pudor. Então, nós verificamos que a embalagem é uma coisa que já vem desde o primeiro momento que a gente chega na Terra. A primeira coisa que faz é botar a embalagem na gente, as ataduras, depois as roupinhas, depois você vai adquirindo o seu próprio estilo de vestir, a sua própria maneira de se comportar, mas sempre você vai estar ligada a uma tendência de moda, uma certa nostalgia, né? Houve tempo que a gente tinha aquelas calças pantalonas, não sei se vocês lembram daquilo, né? Com a boca da calça dava para fazer 3 shorts. Mas tinha aquela camisinha de curar o umbigo, que vinha só até aqui, né? Vocês lembram disso, não? Sapato plataforma, quem é que não usou aqui? Então, aqueles tamancão com um salto desse tamanho, pois a pessoa reencarna com problema de coluna, não sabe por quê. Mas então, eu comentei com aquela senhora, falei, são pessoas em embalagens diferentes, apenas. Pessoas em embalagens estranhas. Porque se eles são estranhos para nós, nós somos os estranhos deles. Eles deviam olhar para nós e falar, que povinho que veste mal, hein? Ô, roupinha esquisita. Não é assim que os modernosos falam para os atrasildos, né? Aqueles que se vestem dessa ou daquela maneira, né? Ou às vezes a pessoa fala assim, você não tem um personal stylist? Que personal stylist, menino? Eu mal estou conseguindo comprar roupa para pagar, ensinar como é que eu tenho que me vestir. Para com isso, né? Então, naquele momento, aquela frase, para mim, só teve uma conotação de escape. Era como se eu quisesse me escapar daquele desconforto, dela estar perguntando coisa com aquele tanto de gente vindo lá, né? O risco de ser mal interpretada, ou eu mesmo, né? Respondendo a ela, ainda que com a melhor das intenções de todo respeito. Naturalmente, eu encerrei a conversa por ali, vim pensando naquilo. Cheguei na cidade que eu ia fazer a palestra e, então, aquele assunto não me saía da cabeça. Mas o mais interessante é que o que parecia uma conversa simples, normal, sem grande importância, revelou-se para mim, depois de algum tempo, como sendo uma resposta espiritual, doutrinária, aos questionamentos que nós fazíamos sobre o esquecimento do passado. Coisa interessante. Um amigo chegou para mim um dia, trabalhávamos aqui numa empresa de Franca, uma grande empresa, eu trabalhava na área de recursos humanos e ele me procurou, ele era engenheiro, bem contratado, e ele chegou para mim e falou assim, Leão, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sou espírita, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, pode perguntar o que você quiser. Agora, você quer a resposta como? Com chantilly ou com pimenta? Porque assim, não tenho nada para te dizer se você não me perguntar. Mas se perguntar, eu vou ter que responder. E pode ser que a resposta exija pimenta e não chantilly. Não, pode mandar a pimenta mesmo, não tem problema não. Eu falei, então pode perguntar. Aí ele perguntou, é verdade que se a gente separar da esposa,
a gente tem que votar junto outra vez, aí eu sacaneei, né? Falei, vou brincar com ele um pouco. Ele está querendo largar da mulher e precisa refletir melhor. Eu disse, olha, uma grande probabilidade. Uma grande probabilidade, quanto? Eu falei, 98%. Ele falou, não é possível. 98%, então não é probabilidade, isso é fatalismo. Eu falei, é quase. Quase, ainda tem 2%. Você pode se encaixar nessa levinha aí de 2%. Eu falei, mas como? Eu falei, vamos ver um caso nos Estados Unidos. A senhora com 98 anos, o marido com 102, 80 anos de casado, teve 7 filhos, 5 dos quais já estavam enterrados, e eles resolveram se separar. E foram lá para o tribunal e o juiz perguntou, mas como separar? 80 e tantos anos de casado, como é que vocês vão separar, gente? Me dá uma razão. Falou, não tem razão nenhuma, doutor. Já demos o que tinha que dar, os filhos estão criados, alguns já até morreram, nós fizemos nascer e enterramos filhos. Agora, nós queremos levar uma vida de independência. Quando eu quiser namorar, eu chamo ele. Quando ele quiser me namorar, ele me chama. E aí eu encontro na casa dele ou na minha. Casamento moderno com 2 centenários. E o juiz ia fazer o quê? Não tinha um pardal para cuidar, não tinha nada, era só um pelo outro. Concedeu o divórcio. Falei, talvez você chegue lá, mas me parece que você só tem 25 anos de casado, pelo que você me falou. Ele falou, é. Falei, então essa regra aí não vai pegar para você. Né? Porque você está sem paciência, você quer acabar tudo agora. Ele falou assim, bom, mas se a gente tiver que voltar junto, a gente volta com a mesma cara? Foi, meu filho, a minha grande esperança. Né? Voltar com outra cara. Por quê? A maior probabilidade é que você volte com uma outra expressão fisiológica, fisionômica. Né? É raro um caso de um indivíduo que pega uma encarnação e repete o mesmo modelo. Não sei, não conheço nenhum, mas que tem. Toda regra tem uma exceção. Eu falei, agora eu tenho uma grande esperança. Imagine eu reencarnar com essa cara aqui, meu filho, não vai dar certo. Eu vou perguntar, é perseguição ou o que é? Alguém anda esquecendo do serviço aí. Né? Aí ele brincou assim, falou, mas a gente não nasce no mesmo lugar. Falei, há uma grande probabilidade. Não vem com esse negócio de grande probabilidade, já foi ficando irritado. Falei, meu filho, mas é a lei da probabilidade. Você vai nascer em qualquer lugar, mas sempre na área em que você... Tem um amigo nosso que tinha mais de 100 anos de idade lá em casa, que eu era pequeno, ele chamava tudo quanto é menino de camundonguinho. Eu falei, ô, camundonguinho, vem cá. Aí nós estávamos conversando, ele contando as histórias do tempo de escravidão, e aí lá dentro da casa a dona Augusta deixou cair lá uma louça, quebrou. Ele falou, ó, a Augusta está com a mão boba. Eu falei, suas Arias também, né? Normal isso, pô, acontece, escorrega, cai. Ele falou, ó, camundão, guarda uma coisa com você. A gente ajunta os cacos onde quebrou o vaso. E não é verdade? Quando cai uma xícara, você não tem que juntar o caco aqui, você não vai juntar lá na casa do outro. Quando quebra um prato, é ali que você tem que juntar o caco. Então, qualquer relação espiritual, qualquer relação de compromisso, reencarnatório, quebrada, estamos falando daquela que fecha o ciclo. Estamos falando da que quebra, que parte, que rompe. Aí eu falei para ele, filho, uma grande probabilidade. Você pode nascer ali, aqui, colar, mas vai estar perto de onde você arranjou encrenca. Ele falou, e a gente nasce com o mesmo nome? Eu falei, não, né? Da encarnação anterior que eu sei, o Kardec adotou o pseudônimo, né? Era nome naquela encarnação dos druidas, e aqui era pseudônimo. Eu falei, então, mas provavelmente ganha um outro nome. Ele falou, mas por que é isso? Por que tem essa problemática toda? Eu falei, para você não se lembrar de que você está, às vezes, num compromisso de restauração, num compromisso kármico de reajuste. Imagine se você encontra com as pessoas que foram seus algozes ou suas vítimas. Como é que você ia se comportar? Num caso, você seria revoltado, vingativo, e no outro você seria, talvez, intimidado na sua encarnação. Então, o nosso reencontro lá na frente tem que ter cara de coisa nova.
Ele falou assim, rapaz, eu falei, vou te contar uma história de um amigo nosso que você conhece, falei para ele, na época ele conhecia. O rapaz saiu lá do sul, ele era químico, veio trabalhar numa empresa aqui, né, na nossa empresa aqui. E ele estava casado com uma moça que era do território de Roraima, não era nem estado ainda. E aí, falou, mas como encontrou de Roraima com o sul, né? Os extremos. Eu falei, filho, acontece que ele veio fazer uma pós-graduação em São Paulo e ela também foi fazer a pós-graduação em São Paulo. Ela professora lá em Roraima e ele químico lá do sul. E, de repente, aquele banquinho dos inimigos, não sei se vocês já viram o banco de aeroporto, um de costa para o outro. É porque quando a gente está mal com alguém, a gente fica de costa, né? Aí dá a impressão de que está no extremo, não, está colado, por isso que não desgruda, por isso que não apaga, e a gente uma hora tem que virar de frente e falar, opa, vamos botar essa coisa no lugar. E ele, sentado no banquinho lá, fazendo as anotações, esperando o voo dele para o sul, ela esperando o voo para Roraima, de repente a caneta, o lápis dela caiu e rodou por baixo do banco. Ele pegou o lápis, que virou para ela, olhou no rosto dela, nunca te vi, mas sempre te amei. Já viram essas coisas, né? O tal do amor à primeira vista. Os pagamentos é que é em parcelas dolorosas, mas... E ele deve ter pensado assim, meu Deus, né? Onde é que essa mulher estava que eu não encontrei até agora? Né? Você é o ar que eu respiro, aí fica romântico, né? A mulher ora para o homem, fala, isso não é um homem, é um Deus, principalmente se for baiano. Baiano tem essa coisa, né? Meu rei, meu Deus. Aí depois o sujeito não sabe o que tem asma, bronquite asmática, né? Casa, mas... E a outra não sabe, é um Deus me livre, é um Deus nos acuda, é um seja o que Deus quiser, e, né, e por aí afora. Então eu falei, vai acontecer isso com você, querido. Não tem outro jeito, você pode sair da Conchinchina do Norte, ela pode sair de Xeramobim do Sul, nem sei se tem, mas vão encontrar em algum lugar, porque o compromisso vai levá-los, a tarefa interrompida vai levá-los. Então a gente esquece o passado por conta disso. Porque se nós não tivéssemos essa sensação de novidade, por isso nasce todo mundo bonitinho, só eu que não dei sorte, mas tudo bem. Sempre uma encarnação para frente, a gente está aí na fila, né? Eu acho que na fila da feiura eu ganhei na inscrição. Bastou inscrever, já me entregaram. E aí, mas consegui casar, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Não sei se por vacilação da mulher ou por caridade, eu ajeitei o meu lado. E aí, o que acontece? Eu falei para esse amigo, falei, por que você vai largar dessa mulher, rapaz? Você tem 3 filhos maravilhosos. Sua mulher é um primor de pessoa, tá certo. Pode não ter dado certo no casamento, mas é um primor de criatura, né? Ele falou, não, ela tem muito defeito. Eu falei, rapaz, você é perfeito? Não, também tem defeito. Foi então. Porque a gente sai procurando a mulher perfeita, né? Não existe. Ela sai procurando um homem perfeito, nós nunca fomos. Não dá certo, não dá jogo. Então vamos ter que nos ajeitar com aquele que está mais adequado à nossa aprovação. Aquele que está no nosso mapa de experiências, aquela que está no nosso mapa de vivências. E como nós já somos, a nossa carteira de identidade ou o nosso certidão de nascimento espiritual já se perdeu no tempo, na eternidade? Porque quem é que sabe aí quando foi transformado em espírito? Ninguém sabe. Esse registro acabou, é eternidade para o passado. Tem um pensador que fala, nós vivemos entre 2 eternidades, a eternidade do passado, que não sabemos quando começou e já faz muito tempo, e a eternidade do futuro, que é um tempo que nunca vai terminar. Estamos aqui no meio, nesse momento, vivendo as experiências das nossas biografias, das nossas escolhas, daquilo que nós buscamos, realizamos na vida. E no nosso histórico espiritual, reencarnatório, existem sucessos e insucessos, boas e más escolhas, decisões corretas, decisões erradas. E esse acerto e erro é que nos tornou o que somos, mas não apagou o que fomos. E para sermos o que queremos ser, o que precisamos ser,
Vamos ter que compatibilizar as duas realidades, esse passado mal resolvido e o presente de oportunidades. Nosso futuro depende disso. Exclusivamente do que vamos fazer agora. Ele não depende do nosso passado, porque o passado já está feito. O passado está escrito. O passado é autobiográfico. É a nossa história. É aquilo que fomos, é aquilo que vivemos, é o que construímos ou deixamos de construir. Resultados provisórios, passageiros, de experiências de uma importância relativa e resultados duradouros para as experiências mais essencialmente espirituais. Dívidas morais. Então, nesses aspectos, temos aí um passivo para corrigir. E eu falei para esse amigo, querido, não adianta se querer escapar, porque a reencarnação é isso. É a oportunidade de você retomar as experiências que você veio realizando do ponto que você parou. E aí, tanto para as experiências ruins que você vai ajustando, reajustando, corrigindo, quanto para as experiências boas que te dão permissão, possibilidade, chance de você se tornar cada vez melhor. Tem uma fala do apóstolo Paulo, me parece, aos Efésios, que ele diz assim: quanto aos outros irmãos, você pode esperar qualquer outra coisa, mas de vós, amados, esperamos coisa melhor. O apóstolo Paulo fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não é criatura reformada, não é uma criatura restaurada, é uma nova criatura, a expressão é essa. E nova criatura deixou morrer a velha, porque tudo que era velho ficou para trás, diz o apóstolo, e tudo se fez novo. Então, os velhos comportamentos, as velhas mágoas, as velhas opiniões, aquilo que nos causou problemas ao longo da jornada até agora, precisa ser definitivamente tirado do caminho. E no lugar nós precisamos colocar as coisas novas do Evangelho de Jesus. E Jesus deu a senha. Tendes ouvido o que disseram os antigos. Tudo que vocês aprenderam com os antigos, profetas, filósofos. E noutra ele diz assim: tendes ouvido tudo o que vos foi dito. E ele não diz parte, ele diz tudo o que vos foi dito. Eu, daí ele marca, porém, vos digo. O que Jesus quis dizer com isso? Até agora foi isso, daqui para frente é o que eu vou vos dizer. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o grande mandamento. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E o que está acontecendo no mundo atual? Velhas experiências que já ocorreram nos tempos antigos. Guerras, conflitos, violência, brutalidade, ódio. E nós não aprendemos a lição do amor há 2000 anos. O recado chegou há 2000 anos. E por conta dessa desobediência espiritual, nós estamos abraçados ao nosso passado, quando poderíamos estar livres para alçar voos para o futuro. Porque o tempo que a gente conta, de verdade, é esse tempo agora. O que você fizer agora é o que você tem, né? Amanhã você não sabe como é que vai ser. Tiago falava para o povo da diáspora lá, né? Ó vós que dizeis amanhã, não sabeis se tereis amanhã, ei agora! Porque o tempo, a vida é um sopro, dizia Tiago na carta. E muitos esperaram amanhã, o amanhã virou ontem. Conversei com um amigo essa semana, ele falou: rapaz, eu passei um tempão danado ensaiando visitar uma amiga nossa, que foi nossa vizinha, e outra coisa, não era em outra cidade nem em outro bairro, era
questão de 300 metros. Mas eu fui adiando, aí foi sábado passado, se não me falha a memória, atrasado, ele falou, eu resolvi ir lá. Mas aí um amigo veio, me encontrou no caminho e falou, fulano morreu. Nós fizemos, deixa eu fazer um jabazinho aqui, né? Nós temos um canal que chama Toca do Leão, no YouTube. Todo domingo, 9 da manhã, nós estamos lá falando uma coisinha, tomando um cafezinho, provocando os amigos e conversando sobre um assunto ou outro de relevância. E nós fizemos um programa recentemente chamado Qualquer Dia. Aí você encontra com um amigo, qualquer hora eu vou lá. Fulano aparece, qualquer dia. Deu uma folguinha. E esse qualquer dia nunca chega. Porque não é comprometimento. Então, junta os seus qualquer dia, tudo aquilo que você prometeu, e faz uma semana de qualquer dia. Vai visitar quem você tem que visitar, vai visitar a avó, o avô, o tio, o pai, o neto, o sobrinho, visita aquela pessoa, vai fazer o que você tem que fazer. Se quer matricular na escola, cria coragem, vai lá e matricula, faz, entendeu, Benatti? Vai atrás. Porque, segundo Santo Agostinho, Deus nos deu perdão para os nossos enganos, mas não prometeu protelação para os nossos adiamentos. Não prometeu tempo para a nossa protelação. Então, quando Jesus nos fala que aquele que tomar com ele a charrua e olhar para trás não é digno dele, ele está dizendo, meu filho, decida-se. Se você quiser viver essa vida medíocre, tudo bem. Mas se quiser uma vida de excelência, eu sou o caminho dessa vida, eu sou a verdade dessa vida, eu sou a vida dessa vida, porque vida por vida todo mundo vive, mas vida com abundância, quem é que tem? Vida com alegria, vida com entusiasmo, vida com a consciência tranquila, é conquista. Então falei para esse amigo, você quer largar? Você vai largar uma mulher que tem muito defeito? Ele falou, Imaginei uns 300 defeitos, falei, gente, é normal, né? Humanidade é isso. Nós estamos em construção. Segundo Victor Hugo, o famoso Victor Hugo, né, o poeta francês, o escritor, ele dizia, os homens são anjos estagiários. Nós estamos fazendo um estágio na humanidade com vistas à angelitude, porque a nossa essência é espiritual. E aí, eu falei para ele, quantos defeitos ela tem? Conta para mim, né? Baseei assim na média da humanidade, né? 250, 300 defeitos. Sei que vocês não têm tudo isso, gente. Vocês são da exceção da regra. Porque a regra mesmo, bruta, é um trem mais brabo. Né? A estatística não favorece. E aí, eu falei, tem para mais de 20. Eu falei, rapaz, tu vai largar uma mulher que só tem 20 defeitos? Você está doido, cara? 20 defeitos? Ela falou, mas você não acha muito? Eu falei, não. Eu tenho para mais do que isso. Se a minha mulher fosse levar esse critério, eu estava aí na Rua da Amargura. Falei, então vai aqui. Peguei uma folha de sulfite, entreguei na mão dele. Escreve aí os 20 defeitos que você acha que ela tem. Pela ordem decrescente. O defeito mais grave até o defeitinho mais tolerável. Porque nós temos, né, a gradação dos defeitos. Ele falou, não vou fazer isso não. Eu falei, faz, você tem que ser honesto com a sua esposa, porque você vai dizer para ela que vai largar dela, porque ela tem 20 defeitos. E vai levar uma folha para ela e escrever 20 defeitos seus que ela conhece. Aí é jogo empatado, tudo bem, talvez isso sirva para você de álibi. Isso pode servir de atenuante, não resolve, mas atenua. Olha, senhor, eu tanto de defeito. E Deus vai dizer, e os seus? Não, os meus estão aqui. Tá, então está empatado, está tudo bem, está tudo certo. Volta para uma outra encarnação, os dois juntos. E a gente esquece quem foi, e aí de repente um olha para o outro e fala, eu te conheço. A gente bate o olho na pessoa e fala, gente, que maravilha, extasiado. A mulher olha para o homem e fala, é com esse que eu vou. Ninguém tasca, eu vi primeiro. Briga com os colegas, tem ciúme, o outro se aparta dos amigos, porque os amigos não veem que ele tem uma candidata princesa dos seus sonhos. No meu caso não deu esse trabalho, porque ninguém estava interessado mesmo, então
Falei, ainda bem que eu cheguei, né? E aí, ele ficou assustado. Falei, meu filho, é o esquecimento do passado, é a bênção do esquecimento do passado. Você não sabe quem foi, nem quem ela foi, mas é tão novinha, tão bonitinha, ele é um tetel, é uma gracinha, que eu vou levar para casa. E leva. Depois quer devolver. Filhos, mesma coisa. Uma senhora chegou para mim, estava fazendo uma palestra na região de Rio Preto. Senhor Leão, posso falar com o senhor? Pode, terminar a palestra. O que eu faço com o meu filho? Eu falei, não sei, que tamanho que é o menino, 2 anos? Ela, para a idade dela, não devia ter filho desse tamanho. Mas eu já provoquei. 2 anos, 3 anos, é bebê. Ela falou, não, meu filho tem 28 anos. E o molecão estava do lado dela. O que a senhora tem que fazer com um filho de 28 anos? Nada. Ele já tem que fazer por conta dele. Tem que assumir a encarnação. Porque os pais precisam saber o limite da assistência aos filhos. Você pode assistir à distância, socorrer, amparar, estar presente, mas a vida corre por conta de cada um. Quando o indivíduo atinge a maioridade, a própria lei diz, se vira, porque o que você fizer vai correr por tua conta. Antigamente era 18 anos, 21 anos, né? 18, foi para 21, agora eles querem botar para 25, diz que a adolescência vai até os 30 anos. Falei, isso não é adolescência, isso é adultescência. Quando é que esse espírito vai assumir a encarnação dele? A vida média dura 70 anos aqui no Brasil, graças a Deus. Para as mulheres vai durar um pouco mais, vocês homens tomem cuidado, se cuidem, porque as mulheres vão morrer depois, viu? A média de expectativa de vida para as mulheres está passando dos 80. Os homens estão beirando a cerca dos 70 e pouco ali, me parece. Então, acha que está o bambambam da história. Não, eu sou fitness. Conversa. Então, nós vamos viver mais tempo, mas ainda a vida tem um limite médio para a maioria das pessoas. Os que não desencarnam precocemente desencarnarão numa linha média ali de 60, de 50 para 70 anos. Aquela zaroeira de 80, 90, 100 vai continuar aí, aquela turma vai ser dura de derrubar. Não é verdade? Mas não é todo mundo que vai ter essa longevidade toda, porque cada espírito está inserido numa experiência vivencial e precisa reencarnar para isso. Então chega aqui, tudo diferente, né? Como se a gente estivesse aqui pela primeira vez. E aí, essa mãe desse rapaz virou para mim e falou assim, então, senhor, ele falou para mim que ele não pediu para nascer. E eu choquei a mulher, coitada, ela ficou assustada até. Eu falei, de fato, ele tem razão, ele não pediu para nascer. Ela falou, mas como? Eu aprendi no Espiritismo, todo mundo pede para nascer. Eu falei, não. No caso dele, se ele só pedisse, não vinha. Ele deve ter implorado para nascer. Porque é exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de espírito que fica rotando, vomitando na cara dos outros, que não pediu para nascer, que está aqui de recreio, de passagem, de veraneio, essa turma é mais comprometida. Mas fica arranjando desculpa para não assumir a vida. Falei, você desculpe, meu jovem, você tem razão numa coisa, não tem noutra. Você não pediu para nascer, se tivesse pedido não vinha. Mas Deus te concedeu a oportunidade de vir porque você implorou. Espíritos assinaram, avalizaram a sua encarnação. E você com 28 anos ainda não descobriu o que você veio fazer aqui? A namorada deu-lhe um beliscão aqui, na cacunda, como diz o mineirinho, que ele até fez assim, constrangido, né? Foi procurar alguma coisa para você fazer, rapaz. Ele pegava o cartão de crédito da mãe, batia carro, comprava, a mãe, coitada, passando necessidade, viúva. Deu escola para ele e tal. Eu falei, meu filho, acorda, sua hora é essa. A da sua mãe já passou. Você devia estar dando amparo para a tua mãe. Aí falei para ela, completa o parto. Ela falou, mas como? Corta o cordão umbilical, para de sustentar. Porque ele vai se virar. Com 28 anos, gente, dá licença. Eu comecei a trabalhar com 6 anos e meio de idade, quase 7 anos, vendendo lenha na rua, de charrete, metro cúbico de estoca de café, entregando revista O Cruzeiro, Manchete, Estadão,
vendendo frutas na cidade com carriola, frutas de época. Não morri por isso. Aliás, o que moldou o meu caráter, a minha personalidade, foi parte disso. Porque tinha saúde, naquele tempo nós tínhamos saúde e disposição. Hoje todo mundo tem saúde, mas não tem disposição. Você não quer nada com a dureza, não quer saber. Quer tanto benefício disso, benefício daquilo, proteção disso, proteção daquilo, que o indivíduo nunca reconhece o momento de ele mesmo dizer: eu sou, eu vou me construir. Bom, passaram os 3 anos, voltei lá, o rapaz e a moça. E a mãe. O senhor se lembra de mim? Eu falei: não estou lembrado. De fato, não me lembrava, porque preocupado com a palestra, eu desligo, né? Eu falei: não estou me lembrando. Eu falei: eu sou o moço que não pediu para nascer. Eu falei: e aí? Continua pensando assim? Eu falei: formei, sou especialista em negócio de computação, arranjei um emprego muito bom, estou indo para os Estados Unidos com a minha esposa, com minha futura esposa. Foi futura esposa? Mas não é a namorada? Eu falei: não, já estamos noivos, vamos casar e vamos. E vou levar a mamãe para passear. Ela falou: eu não sei se vou. Eu falei: menina, esse sujeito explorou a vida inteira, está te dando a chance agora de viajar. Cai no mundo, mulher. E ela foi, segundo me disseram. Então, nós chegamos a um ponto em que nós escondemos o nosso passado de nós mesmos, porque nós não queremos admitir. E Deus esconde quem fomos para que nós sejamos aquilo que temos que ser. Então, de repente, nós estamos vivendo experiências que nós não queríamos viver, não tínhamos pensado em viver, nem vivenciar. Mas é parte dessa conta que vai sendo paga sem que a gente tenha muito o que escolher. Vivemos uma experiência recente com minha nora e com minha filha. Perderam bebês na altura da 9ª semana, e a minha filha teve um outro, que ela perdeu no dia do aniversário. E tinha perdido um casalzinho de 6 meses de gestação, perfeito, entrou em trabalho de parto, e eles nasceram, mas não tinham pulmão formado, acabaram por desencarnar. E ela: pai, eu falei: filha, esses sentimentos contraditórios nos dizem muitas coisas. Deus é que determina a questão da maternidade e da paternidade. Porque o objetivo da reencarnação não é agradar os pais. Os filhos não são pinguim de geladeira, bibelô que você põe ali, a cara do pai e o focinho da mãe. Não. A gente vê até quando os meninos nascem, né? A avó vem e fala: nossa, é a cara da vovó. É tudo vovó, olha que gracinha. Pele rosada. Aí a mãe fala: mãe, larga de bobagem, olha aqui, olha a covinha, é tudo eu. O pai fala: a cabeça daqui para cima é o pai. Careca, porque quer dizer que é inteligente, mas ele já está careca. O bebê não tem cabelo, então é a única semelhança. Todo mundo quer parecer com aquele anjinho que está ali. Um ano depois, ninguém quer ter semelhança com ele. Não sei de onde saiu, mas eu desconfio. Eu vou falando, olhando para a avó, acusando a avó, né? É tudo ela. A avó bate o pezinho assim, né? Não sei não, mas eu desconfio. Olhando para o avô, fala: esse pirralho parece com o avô. Quer dizer, ninguém quer parecer com o dito cujo. Por quê? Porque cada espírito, ele reencarna e ele vai reassumindo a sua história, ele traz de volta ao seu passado naquilo que ele se construiu. E aí o filho chega, fala para a mãe: mãe, estou namorando. Eu falei: estou namorando quem? Fulana de tal. Mas nem morta! Com aquela você não vai namorar. Gente, que história é essa? Deixa os dois se entenderem. Se der certo, deu. Se não deu, não deu. O problema é deles. Mas a mãe não. Eu já escolhi. Antigamente tinha essa coisa, né? De escolher casamento. Hoje não tem mais isso. Né? Às vezes é o filho que vai casar, a mãe ciumenta fala: mas não, estou passando por cima do meu cadáver.
Porque com essa, não. Olha, como com essa não, gente? Com quem eu tenho compromisso? Aí a mulher engravida, você chega para ela e fala, e aí, menino ou menina? Ah, tanto faz, contanto que venha perfeito. Ah, não tem importância, que ele venha com saúde. Quem é que pode garantir ao espírito que ele venha ter saúde ou que ele venha doente? Porque, de repente, pode ter uma enfermidade congênita no caminho desse espírito por conta da sua escolha do passado. Pode ser que ele tenha uma anomalia fisiológica por conta de escolhas erradas do passado. E como isso está esquecido no tempo, a gente fica aqui elegendo as prioridades. Mas não podemos garantir nada a ninguém, porque as provações do Espírito são assuntos exclusivamente deles. Então eu falei para minha filha, filha, sabe como é que funciona a reencarnação? Deus controla e Ele tem o domínio reencarnatório. Tanto é verdade que a gente só contribui aí com o resto de espermatozoide e o resto é a natureza que faz. Ou não é? Ah, mas eu tenho o melhor pré-natal. E o filho pode ter problema. Eu posso ter problema na gravidez, posso ter problema no parto. Com pré-natal e com tudo. Com toda a assistência. Eu posso ter uma eclâmpsia. Então, de repente, eu falei para ela assim, sabe o que acontece? A gente se habilita até por desejo, por vontade, e a vontade e o desejo, em determinada ordem, em determinada intensidade e em certas circunstâncias, são indicativos de compromisso. Quando eu quero demais uma coisa, e que é uma coisa difícil, que é uma coisa trabalhosa, eu sei que eu estou num compromisso diante daquilo. A maternidade é um deles, a paternidade é um deles. Aí, de repente, eu tenho aquela sofreguidão, quero engravidar de qualquer jeito, tento, não consigo. Aí, ao contrário de mim, um cara nasce bonitão, assim como vocês, tá, gente, tudo, né? E tem karma de solidão, ninguém quer saber do dito cujo. Lindão, maravilhoso, cheio de pegada. E eu, que era para não dar certo, dei certo, e o cabra, às vezes, quantos não tem? Moças lindas com karmas de solidão. Então, por quê? Porque, às vezes, o abuso do mecanismo do magnetismo pessoal e abuso da afetividade faz com que as pessoas se endividem nesse ponto de não merecerem carinho especial. Por outro lado, assisti ainda ontem um filmete que tem, uma entrevista que tem na internet, a mulher mais fértil do mundo. Normalmente, você falou em 18 filhos, 15 ou 18 da dona? 17. Então, normalmente, as famílias exuberantes do passado, 20 filhos, 21 filhos, né? Mas, normalmente, 5, 6, 10, antigamente, porque hoje é um filho e 36. Eu não sei como é que faz 36 de um filho, né? Será que faz pela metade, um terço, como é que é? Mas é a estatística, né? Então, na verdade, as famílias modernas é 1, 2 filhos e olhe lá, né? Tem país na Europa que está envelhecendo, porque não nasce mais ninguém. Na China, política do filho único. Destruiu, tá? Hoje está com menos população do que a Índia. E aí perguntaram para o Chico, por que as populações mais pobres têm mais filhos, enquanto as populações mais ricas, que podiam ter mais filhos, não têm? Eu falei, porque enquanto algumas fazem menopausas mais cedo, os pobres fazem menopausas. Então, e é uma forma bem-humorada de ver como a divina providência dribla a resistência humana ao mecanismo do esquecimento do passado. E essa mulher é na Uganda, ela tem 41 anos, 44 filhos. 41 anos, 44 filhos. Vocês devem estar tendo a estupefação que eu tive quando li o título. Com 3 meses de idade, a mãe abandonou-a. 3 meses de vida. O pai entregou ela para um homem lá, o homem transformou-a numa esposa e começou a fazer filho desde garotinha. E ela foi ter filho único
na última gravidez. De gêmeos foi uma carrada, trigêmeos outra carrada, quadrigêmeos foram umas 4 ou 5 encarnações. 41 anos, 44 filhos. E mostra lá o lugar, é aquele tanto. Ela gastava, falou que com muita pobreza na Uganda, ela gastava 30 e tantos quilos de fubá por dia para fazer comida para os filhos. Rapazes, crianças, dando banho num bebezinho de tina, como é que chama? Bebezinho de braço. E alegre, feliz, toda festiva, né? O africano tem essa coisa do colorido. Até elogiei a Rosane e vocês aí que estão todas coloridas, é maravilhoso, né? Um outro vídeo que nós fizemos chama Aprenda a colorir a vida, né? Põe cor na sua vida, põe beleza, põe espetáculo, põe show, porque nós não viemos aqui para passar em branco. Cada indivíduo é chamado a se destacar num lugar. Simples assim. Benatti, quantos anos de professor, né, Benatti? Uma vida inteira de professor, para quê? Não é para exibir o conhecimento, é para ilustrar, para brilhar a vida dos outros. E por aí afora, podíamos elencar 1000 outras coisas que a gente faz ou já fez para tornar a vida mais feliz, mais colorida e mais brilhante. A verdade é que Deus fez tudo colorido, para todo lado você olha, tem cor, tem beleza, tem esplendor e tem brilho, porque tem luz. A luz é a essência da vida. Olha para o céu na noite mais escura, estão coruscando pontinhos. Esses pontinhos são gigantescas estruturas, estão tão longe dos nossos olhos que nós os vemos apenas como... E na noite mais densa em que esses pontinhos não se sobressaem, a luz da lua refletindo a luz do sol brilha para nós. E quando a gente tem um lampejo de bondade, de grandeza, a gente está acendendo a nossa própria luz. E Jesus já havia recomendado: brilhe a vossa própria luz. Quem anda comigo não anda em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Então, queridos, quando nós olhamos aquela mulher com aquele tanto de filho, eu falei, gente, ela tentou. Vocês podem ter se perguntado, como me perguntei, por que não fez uma laqueadura na Uganda? Imagine aqui como é difícil, imagine lá como seria. E aí ela falou que ela não conseguiu, porque quando ela procurou um médico conhecido para fazer a laqueadura, ele disse para ela que se ela fizesse a laqueadura, ela ia morrer de uma doença grave, não sei o que mais, Assombrou a mulher, não se sabe nem se amando do homem, né? E aí ela desistiu de fazê-lo. Mas lá no final descobriram que ela tem um fenômeno raro, chamado hiperovulação, me parece, que ela tem muitos óvulos, então o espermatozoide batia lá, pronto. Chegava aquela turma, né? E o bichinho é veloz. De repente a mulher chega para o marido e fala, bem, eu acho que eu estou. Está o quê, mulher? Está doida? Tá? Não, estou grávida. Grávida como? Ué, grávida. Mas como? Grávida. O bichinho chegou lá. Porque quando isso tem que acontecer, acontece. Quando não tem que acontecer, não acontece. E por trás disso tudo, há a justiça das aflições. Ou a causa está nessa atual existência ou está na existência anterior. A verdade é que quando eu falei para aquele amigo, querido, vai acontecer com você de encontrar um banquinho dos inimigos aí, um de costa para o outro, aí cai uma canetinha, rola para lá, você vira, bate o olho, nunca te vi, mas sempre te amei. Mas pode acontecer de bater o olho e dizer assim, nunca te vi, mas sempre te odiei. Gratuitamente. Teve um pai que chegou para mim um dia e falou assim, Leon, eu estou com um problema. Eu falei, qual o problema? Meu filho não gosta de mim. Eu falei, mas conversa com ele. Ele falou, não tem jeito de conversar, porque ele é pequenininho, nasceu agora há pouco. Mas como é que você já sabe? Se o menino mal chegou, que ele não gosta de você. Porque quando eu chego para ele, vou brincar bilu-bilu, ele fala para mim, olhando assim com aquela cara, como se estivesse me dizendo, eu te conheço, me espera. E eu estou assombrado. Eu falei, filho, vamos para a oração, vamos para a prece.
caso clássico de pessoas com divergências morais. A outra mãe chegou e falou, Leão, me dá um esclarecimento. Eu falei, o que foi? Eu tenho um bebê, menininha linda, eu desejei tanto, trabalhei, lutei, foi uma gravidez trabalhosa, de risco e tal. E agora eu chego lá para fazer um carinho nela, quando eu pego ela mamando, ela olha para mim e fala assim, está chegando a hora. A pessoa tinha essa impressão. Então, querido, vamos pegar na prece, tranquilizá-lo, que agora é um novo tempo, que ele está tendo uma nova oportunidade, que você é parceira, que você o ama, que tudo bem e tal e coisa. E foi uma luta de 3 anos para ajudar esse espírito a abrandar. Assim como para o outro também foi uma luta de 2 anos e meio. Para fazer os pais começarem a ter um approach com os filhos. Não pode acontecer. Mas em qualquer dos casos, a bênção dessa encarnação, essa excelência. E como eu disse para vocês, que nós falamos de pessoas em embalagens estranhas, embalagens diferentes, refletindo sobre isso, descubro mais tardiamente que a reencarnação é isso. Nós somos as mesmas velhas pessoas, os mesmos velhos antigos espíritos das experiências transatas. Só que para aqueles com quem temos que nos resolver, somos pessoas em embalagens estranhas. E elas estão tão diferentes que as embalagens estranhas delas chegam a nos convencer de que não são aquelas pessoas. E é por isso que a bênção dessa reencarnação nos chama para podermos nos envolver espiritualmente, mesmo com as pessoas de embalagens estranhas para nós, porque também nos olharão e acharão que estamos meio estranhos. Mas lá no íntimo de cada um sabemos de quem se trata. E um dia qualquer, quando tivermos maturidade moral para isso, talvez não nessa atual existência, mas depois disso, nós poderemos saber quem afinal nós fomos para sermos o que somos. E quem afinal foram eles ou elas para serem afinal as pessoas que são. E como é que pôde a gente se encontrar de novo sem se odiar? E como é que foi possível encontrar de novo e tentar se amar? Como foi possível que nós estivéssemos tão intrincadamente inimigos no passado? Pudemos chegar um para o outro como se fossem coleguinhas de primeira hora, o melhor amigo da minha infância, o melhor amigo da minha vida, a melhor pessoa da minha juventude, aquela pessoa importante, decisiva na minha madureza e arrimo poderoso na minha velhice. Como é que pôde? É porque Deus tinha a cortina mágica do esquecimento do passado. Esquece por um tempo, mas nunca vamos perder a memória, porque tudo o que fazemos na vida, tudo o que vivemos na vida é autobiográfico, é a nossa história. História mal contada precisa ser corrigida. Histórias bem contadas têm que ser repetidas. E toda história boa, não importa quem a tenha vivido, é oportunidade para que nós experimentemos o mesmo, vivendo as lindas histórias de reajustes, histórias de amor nos campos de ódio do passado. Quando o irmão X escreveu Encontros e Apólogos, se não me falha a memória, ou Cartas e Crônicas, Herança de Ódio, ele conta a história de uma mãe, uma idosa, que acabou engravidando, às vezes, desse tipo, gravidez inesperada, e ela ficou muito contrariada, porque ia alterar o corpo dela e tal. E ela começou a ter resistência àquela encarnação, e o espírito começou a se sentir intimidado. Como a coisa atingiu raias assim de negação mesmo, diz irmão X, através do Chico Xavier,
que aquele espírito e aquela senhora, houve um momento em que os fluidos foram tão constrangedores que ambos desencarnaram. E ela ainda gestante. E ficaram muito tempo no plano espiritual, antagônicos. E uma vizinha lá um dia, lembra daquele episódio da senhora que morreu com o filho na gravidez, e orou por eles. E os espíritos que estavam tentando um reencontro, uma reaproximação, oportunidade surgiu, eles consultaram aquela senhora durante o sono e ela aceitou os filhos. Aceitou-os como filhos. E ao nascer ambos na mesma família. E reencarnaram chifópolos. Siameses. Um colado no outro. Para que nenhum nem outro pudesse prejudicar a outra parte. Porque ambos dependiam de órgãos especiais. Era um órgão para dois corpos. Então, a sobrevivência de um dependia do outro e vice-versa. Irmão X conta esse caso, e não são poucos os relatos, experiências dessa natureza. No extremo, pode ocorrer. No extremo, pode ser que nós tenhamos que ter 44 filhos e 41 anos de idade, num país extremamente pobre. Ou pode ser que a gente tente e não arranje um sapato para o nosso pé. Embora seja bonito, às vezes rico, às vezes bem apessoado. Então agradeço a Deus muito ter me dado a oportunidade de não ser levado em conta nesse aspecto. 5 filhos, uma família, graças a Deus, bem criada, filho mais novo com 36 anos de idade. Cheguei aos 70, um amigo me perguntou, quando eu completei 65 anos, Leão, como é que é ter 65 anos? Meio zombeteiro, né? Está ficando velho, hein? Eu falei, não sei. Quando eu tiver 65 anos, eu te falo. Ele falou, mas como? Você fez 65 anos essa semana? Eu falei, não, meu corpo fez 65 anos. Aqui não. Aqui a minha prateleira está bem mais abaixo. A minha cabeça não tem 70 anos. Porque a minha mente se renova a cada dia. Aliás, é uma recomendação do apóstolo Paulo e de Jesus. Renovar-vos pelo vosso modo de pensar. Que o apóstolo Paulo dizia, começar a renovação pelo vosso modo de sentir. Sentindo-me muito bem nessa encarnação, apesar de todos os perrengues, né? Pensando que reencarnar dá muito trabalho, e quem desencarnar agora vai ter que andar numa filona enorme, eu vou tirar proveito dessa encarnação. Aí fiz um acordo com Deus e disse para ele, Senhor, o Senhor é muito ocupado, tem que cuidar de bilhões de pessoas, sei que uma encarnação é difícil, trabalhosa, vê-se aí pelos pais, pelos espíritos que se envolvem, pelo próprio reencarnante, né? Hoje, se fala em aborto como se fala numa extração de dente, vai ficar complicado. Então, o Senhor está muito ocupado com a humanidade, são bilhões só aqui na Terra, fora os bilhões que estão aí no além. Então, deixa que eu vou tomando conta da minha vida. Se o Senhor não tiver pressa de me levar, eu também não tenho pressa de ir. Vou ficando por aqui. Se apertar, eu grito, e o Senhor me socorre. E o amigo virou assim, mas como? Acordo com Deus. Já vi falar que os caras fazem oferta, né, nas igrejas, entrega carro, casa, apartamento, mas fazer acordo de tempo, eu falei, eu tentei, né? Ele falou, mas como é que você sabe se Deus aceitou ou não? Eu falei, não mandou nem um e-mail, não veio nada pelo WhatsApp, nem um Messenger. Eu falei, então como é que você sabe que Deus aceitou? Foi porque quem cala consente. Deus não falou nada e eu estou tocando por aí. Graças a Deus já faz 5 anos. E com a graça de Deus vamos em frente, que apesar do que eu fui, e apesar do que eu ainda sou, dizia o apóstolo Paulo, ainda que com os meus joelhos desconjuntados, eu rumo finalmente para o meu alvo.
que o meu alvo, na minha esperança, está um pouco além. Vou demorar um pouquinho para chegar lá. 30 anos está de bom tamanho, se Deus me permitir. Se não, quando me chamar, vou de bom grado, com a alegria de quem passou por aqui, encontrou vocês, viu todo mundo, abraçou, beijou, e encontrou, e às vezes discordou, concordou, mas não deixou de acreditar que todos somos filhos de Deus, e na misericórdia de Deus haverá um tempo para corrigir as coisas que não fizemos bem. E Deus nunca vai nos negar tempo para fazer tudo aquilo que seja necessário fazer para a nossa felicidade e para a felicidade do mundo. Muita paz a todos, espero que tenha sido útil a nossa abordagem. Que Deus nos abençoe e esteja sempre conosco. Muito obrigado.